Pensa só, e se tudo que a gente conhece, cada pessoa que já amamos, cada guerra que foi travada, cada obra de arte, se tudo isso coubesse em menos de um pixel? E se a estrela que nos dá a vida também tivesse o poder de apagar tudo num instante? Nesta análise, a gente vai descobrir como uma única foto, tirada de uma distância que a gente nem consegue imaginar, revelou a nossa verdadeira e bem frágil posição no cosmos. É uma ideia que chega a dar um arrepio, né? A gente cresce vendo o Sol como um símbolo de vida, aquela fonte constante de calor e energia, só que essa familiaridade toda esconde um poder que é, bom, quase inimaginável. Uma força que, com a mesma facilidade que nos sustenta, poderia simplesmente acabar com tudo. Para a gente entender de verdade o nosso lugar no universo, primeiro a gente precisa olhar para cima, encarar a escala real e a fúria da nossa própria estrela. 12.000 quilômetros. De uma ponta a outra, essa é a nossa casa. Pra gente parece infinito, um mundo enorme, sólido, debaixo dos nossos pés. É importante guardar esse número porque o que a gente vai ver agora vai colocar essa imensidão toda numa perspectiva completamente diferente. E aqui que a escala se torna esmagadora. O que a gente está vendo é uma ejeção de massa coronal, uma das explosões mais violentas do nosso sistema solar. E do lado dessa tempestade de plasma, aquele nosso mundo de 12.000 quilômetros de diâmetro, ele vira um pontinho, quase invisível. A conclusão aqui é meio inevitável. A gente vive à mercê da nossa estrela. Um único comportamento diferente, uma explosão numa magnitude que a gente nunca viu, e o nosso escudo magnético, que é super frágil, poderia simplesmente ser rasgado. O resultado? Bom, o fim de toda a vida como a gente conhece. Ok, agora que a gente encarou a fúria do Sol, é hora de virar a câmera. Vamos nos afastar, muito, e olhar de volta para casa, lá da imensa escuridão do espaço. Por milênios, essa era uma pergunta sem resposta. Mas o que será que acontece com a nossa percepção quando a gente olha para o nosso lar de tão longe que ele se torna só um sussurro de luz? Em 1990, a bilhões de quilômetros daqui, a sonda Voyager, já no finzinho da sua jornada, recebeu um último comando: olhar para trás. Foi tipo um último adeus, sabe? Um retrato de família do nosso sistema solar que nos daria a imagem mais humilde e, ao mesmo tempo, mais profunda de nós mesmos. Essa foi a descrição que ficou imortalizada por Carl Sagan. Não dá para ver continentes, nem fronteiras, muito menos pessoas. Só isso. Um ponto de luz suspenso num feixe de poeira solar. E aqui está a verdade nua e crua da nossa insignificância cósmica. Toda a história da humanidade, cada vitória e cada tragédia, cada poema e cada guerra, tudo aconteceu ali, dentro de um único e mísero pixel. É uma perspectiva que, sinceramente, nos força a ter humildade. E essa perspectiva tão humilde nos leva a um paradoxo muito profundo sobre a nossa própria existência. Nós somos, ao mesmo tempo, livres e prisioneiros. Tudo, absolutamente tudo que já conhecemos está nesse ponto. E nesse ponto a gente está exposto, quase indefeso contra a imensidão do cosmos. De tempestades solares a asteroides perdidos por aí, a nossa existência é como uma chama bem frágil, confinada a este palco cósmico minúsculo. E é aqui que mora o paradoxo central da nossa condição. A gente é livre para sonhar, para olhar para as estrelas, flutuando sozinhos nessa imensidão silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente está acorrentado pela gravidade. Tudo que a gente ama, tudo que a gente é, está aqui. E, por enquanto, não temos para onde ir. Essa frase resume perfeitamente a nossa situação. A liberdade de estarmos sozinhos no cosmos e, ao mesmo tempo, a prisão de estarmos confinados a este único e frágil mundo. É a nossa grande bênção e também a nossa maior vulnerabilidade. E assim, a imagem nos deixa com uma pergunta da qual não dá para escapar. Se estamos todos juntos neste pálido ponto azul, se as nossas fronteiras são invisíveis do espaço e os nossos conflitos parecem tão pequenos, como isso não muda tudo? Como isso não redefine nossas prioridades e nos força a proteger o único lar que já conhecemos? A resposta para isso, bom, ela fica para cada um de nós.